Olá, meu nome é Matheus William Pegoraro e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso intitulado Mecanismos de Hiperplasia no Desenvolvimento Muscular, Revisão e Perspectivas. O objetivo desse trabalho foi analisar as evidências de hiperplasia muscular juntamente com os mecanismos fisiológicos capazes de promovê-la. A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma revisão narrativa da literatura, onde foram selecionados 13 artigos disponíveis nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico. Os artigos se enquadraram de 1984 a 2024 e foram utilizados os descritores hiperplasia muscular, hipertrofia muscular e células satélites para encontrar esses artigos. O debate central desse trabalho é investigar se a hiperplasia é um mecanismo plausível no ganho de massa muscular, não deixando esse ganho de massa muscular apenas para a hipertrofia. Em modelos animais, a hiperplasia já é muito bem estudada e comprovada e validada. Já em humanos, a gente encontra algumas barreiras metodológicas que vão ser demonstradas posteriormente, que fazem com que não seja muito bem, os resultados não sejam um pouco conflitantes e não se chegue numa conclusão ainda se ela ocorre ou não em seres humanos. Bom, antes de começar uma análise sobre os artigos estudados, a gente precisa falar um pouco sobre as células satélites. As células satélites são células tronco musculares dispostas na periferia da fibra muscular e elas são, assim que sinalizadas por treinamento, alongamento com sobrecarga, elas são responsáveis pela regeneração da fibra, se compondo, se integrando à fibra muscular, o que é a hipertrofia, ou o que a gente está tentando estudar aqui nesse artigo, possivelmente elas podem se juntar entre elas, formando uma nova fibra muscular, o que seria hipertrofia. Aqui a gente tem uma foto sobre um feixe muscular, onde a gente encontra o músculo, um feixe de fibras, aqui o feixe de fibra compreendendo o fascículo, a fibra muscular que compreende um feixe de miofibrila e em volta da fibra muscular a gente encontra as células satélites, que aqui elas serão sinalizadas para reintegrar a fibra ou se juntar uma a outra e formar uma nova fibra. Bom, evidência em modelos animais. A gente tem diversos estudos de alongamento passivo e com sobrecarga que comprovam que há um ganho significativo de número de fibras comparados ao músculo que não foi treinado. Então, em modelos animais, com estudos que foram feitos com ratos, gatos, aves, foi demonstrado que sim, a hiperplasia é um mecanismo plausível. Bom, controvérsia em humanos. A gente tem um grande desafio em estudos com seres humanos por dois grandes motivos. Um dos motivos deles é uma questão de uma barreira metodológica. Biópsias, dissecagem, são muito complicados de fazer em seres humanos. Então, isso torna o estudo um pouquinho difícil. A gente tem também uma questão genética, onde não consegue se separar muito bem se a pessoa que participou do estudo ela tem uma predisposição genética para ter maior número de fibras, ou foi por conta do treinamento. Então a gente tem essas duas barreiras que deixam os estudos um pouquinho conflitantes. Bom, a gente tem alguns trabalhos a favor da hiperplasia muscular. A gente tem trabalhos recentes, em 2024, comparando homens já treinados com homens não treinados, onde foi encontrado 34% mais número de fibras nesses sujeitos já treinados. Então isso comprova que sujeitos que treinam têm um número de fibra maior do que sujeitos que não treinam. A gente tem também estudos que encontrou uma influência farmacológica, onde usuários de esteroides anabolizantes representaram maior sinalização para a formação de novas fibras musculares. Esse estudo nos mostra que usuários que utilizam esteroides anabolizantes conseguem sinalizar de uma maneira mais eficaz as suas células satélites, fazendo com que elas se reintegrem à fibra muscular danificada ou se juntam umas a outras para a formação de novas fibras musculares. Porém, como eu disse no começo desse trabalho, é um pouco conflitante se ocorre ou não ocorre hiperplasia em seres humanos. A gente tem alguns estudos que não encontraram um aumento no número de fibras,
colocando somente na conta da hipertrofia muscular esse aumento de massa muscular. Então, nesses estudos foi feito biópsia, exames de imagem e não foi encontrado um aumento maior de fibras. Então, os autores colocaram somente na hipertrofia esse ganho de massa muscular. Bom, o que a gente pode concluir com essa análise? A gente pode concluir que a hiperplasia pode ser um mecanismo secundário no ganho de massa muscular. A gente não pode descartar a hipertrofia, a gente acredita que ela sim é o mecanismo principal de ganho de massa muscular, mas a hiperplasia, com um tempo de treino e exposição a treinamento, a protocolos dietéticos, a gente acredita que a hiperplasia ela pode chegar ali como um mecanismo secundário para ajudar nesse ganho de massa muscular. Eu quero deixar aqui uma frase de Carl Sagan: ausência de evidência não é evidência de ausência, o que se encaixa muito bem nesse trabalho, porque o fato de a gente não ter instrumentos que consigam nos mostrar com clareza se a hiperplasia ocorre em seres humanos, isso não quer dizer que ela não ocorre. A gente não pode colocar um veredito final que ela não ocorre, porque alguns estudos mostram que houve um aumento de fibras, houve sinalização de novas fibras musculares. Bom, algumas implicações práticas para um atleta, para uma pessoa que pratica atividade física. A gente não pode colocar aqui que a pessoa deve mudar seu estilo de treinamento para construir novas fibras. Seguindo os protocolos que já existentes de treino, de dieta, possivelmente a gente já vai estar encontrando a hiperplasia se a gente for capaz de promover esse mecanismo. Então a gente pode continuar com as nossas diretrizes voltadas à hipertrofia, porque se os estudos que foram feitos tanto com animais, tanto com seres humanos, eles mostram que a hipertrofia acontece e depois a hiperplasia pode vir ajudando nesse ganho de massa muscular. Então uma exposição de tempo maior em dieta, em treinamento, mostra que a hiperplasia pode vir a ser um mecanismo plausível. Bom, o futuro da pesquisa. O que a gente precisaria para a hiperplasia ser mais clara em seres humanos? A gente precisaria primeiro de uma metodologia menos invasiva para conseguir fazer essa contagem de fibras musculares humanos. Hoje em dia, muitos estudos utilizam biópsia, tiram um pedaço do músculo e fazem uma estimativa do músculo inteiro. É muito complicado fazer essa estimativa para o corpo inteiro. Então a gente precisaria de quê? A gente precisaria de exame de imagens mais claros, mais tecnológicos, que nos deixasse fazer uma contagem mais minuciosa do número de fibras. A gente teria que também fazer estudos mais longos, porque como a gente já estudou aqui e já foi citado, a hiperplasia ela pode vir como um mecanismo complementar depois de uma exposição ao treinamento. Então, às vezes, estudos longos de 6 meses, 1 ano, podem colocar a hiperplasia como um mecanismo no ganho de massa muscular. Eu deixo aqui as referências utilizadas para a produção desse slide e também do artigo impresso. Foram 13 artigos. E muito obrigado pela atenção.